Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro conecta inovação e conhecimento, desmistificando o marketing e inspirando gestores, empreendedores e estudantes. Com convite de excelência, promovemos debates que transformam desafios em oportunidades, fortalecendo a visão estratégica no mundo dos negócios. Alô, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema é neurociência aplicada ao empreendedorismo. Como transformar e desenvolver o capital humano e também o marketing. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é Andréia Martins, que é neurocientista, professora, empreendedora, master coach, comunicóloga e escritora, pós-graduada em neurociência e psicologia positiva, e tem diversos livros e artigos publicados que, no final do nosso bate-papo, ela vai comentar um pouco sobre esses livros e sobre o trabalho dela. Andréia, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal de podcast. Eu que agradeço o convite, professor. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que é tão importante, né? Tanto para os profissionais de marketing, como para quem quer empreender, como quem está querendo entender qual é o seu papel no mercado. Então, agradeço muito o convite. Andréia, eu, quando estava preparando o nosso tema, o briefing, para conversar contigo, e eu vou dizer que esse assunto sempre me encantou, principalmente a ligação da neurociência aplicada ao marketing, que é a minha área, e sempre foi uma preocupação, né? Há uns 20 anos atrás, eu fiz um artigo para uma revista dizendo sobre a preocupação do limite da ética, né, e das ações mercadológicas a partir do conhecimento que as empresas poderiam ter, né, a partir das informações captadas através de vários instrumentos, e os instrumentos vão ficando cada vez mais sofisticados, né? E essa capacidade transformando talvez o consumidor até num zumbi, né? Direcionando as suas ações de compra, né, o seu pensamento. E eu, claro, exagerei um pouco na época, mas dizia sobre essa preocupação. Mas, na verdade, né, Andréia, desde que as pesquisas de mercado começavam, desde que os estudos sobre o comportamento das pessoas começavam, antes mesmo da utilização de certos mecanismos e instrumentos de olhar mais profundamente o cérebro, sempre foi uma preocupação, né, das empresas conhecer um pouco as pessoas, né, através das pesquisas que eram ainda lá nos questionários, né? E aí chega a neurociência como algo inovador. Até que ponto a neurociência é realmente algo inovador? Quando que começa, de fato, né, os estudos mais profundos sobre o cérebro humano e a relação disso, né, com o comportamento das pessoas, né? Nós sabemos que em guerras no passado, alemães usavam, né, se preocupavam e até abriam o cérebro para saber o que tinha lá dentro, né? Uma coisa absurda. Eu comento isso porque no dia 27 de janeiro, né, que é o dia da gravação desta entrevista, é o dia, né, onde o Holocausto, né, enfim, é uma data comemorativa, não é bem comemorativa, mas é uma data que indica, né, esse período da nossa história. Então, falar um pouquinho sobre quando efetivamente começa a preocupação das empresas em estudar mais profundamente o cérebro do consumidor e das pessoas, né, no caso de recursos humanos, e o perigo disso. Vamos lá, professor. Ainda bem, vou começar falando que ainda bem que hoje a gente não precisa abrir o cérebro, né? A gente consegue mapear tudo com ressonâncias, enfim. Eu vi um estudo a semana passada muito interessante que mostrou que até o cérebro de quem reclama muito é modificado. A estrutura cerebral das pessoas que reclamam muito é modificada. Então, veja
o nível que a gente está hoje dentro da neurociência, né? Além dessa formação, eu também sou engenheira de computação, sou engenheira de software, então eu diria que hoje, complementando essa sua fala ou respondendo, a gente está num momento bem bombástico, né? Porque a gente tem um turbilhão de dados, né? Que vem aí da engenharia de dados, que vem das redes sociais, tudo que nós fazemos é mapeado. Tem até um filme que chama O Dilema das Redes, que eu super recomendo, Netflix, que fala, ele tem uma frase emblemática: se você não paga o produto, você é o produto, né? E aí você junta esse turbilhão de dados que as empresas têm, porque qualquer clique, qualquer conversa, WhatsApp, o Google, tudo isso é mapeado com o estudo do cérebro. E hoje a gente sabe que as grandes empresas, como Meta, entre outras, elas conseguem prever o que nós vamos escolher. Então, a gente já está num outro nível, né, de conseguir mapear o comportamento do consumidor. Então, as empresas elas conseguem prever e, através disso, te mandar produtos, serviços, links que você vai abrir, pessoas que você vai seguir, né? A função do TikTok, aí, que é bastante polêmica também, que é quanto mais tempo você ficar na rede, melhor, né? Então, ele vai mandando vídeos que você gosta. Então, você une todo esse conhecimento de dados, né? Que a engenharia de computação, que a IA está nos trazendo, e junta isso com a neurociência, que é o estudo do cérebro, é o estudo do que a gente vai perceber, do que a gente vai sentir, do que a gente vai querer, né? Dentro disso, tem até uma ferramenta que a gente usa muito em PNL, que é os filtros, né? Eu já dei treinamento, inclusive, para empresas que melhoraram muito o atendimento do consumidor com isso. Então, a gente tem 3 tipos de filtro em especial, que é o visual, né, que são aquelas pessoas que tudo... você viu essa música? O sinestésico, você sentiu a música? E o auditivo, né, que são os 3 tipos. Os principais são os visuais e os sinestésicos. E só de você mudar a linguagem para falar com uma pessoa, então tem algumas perguntas-chave que a gente faz, né? Mesmo nessa empresa que eu citei, no autoatendimento, os operadores conseguiam detectar qual era o provável tipo da pessoa, e só de adaptar a pessoa, né, entre sinestésica, auditiva e visual, o resultado foi extraordinário. Então, o nível de reclamações em cerca de... O processo todo, ele demorou 4 a 6 meses, né? Entre treinamento de toda a equipe, depois da gestão, implantação de indicadores. Assim, a gente teve uma queda de 90% do número de reclamações ou de pessoas que avaliavam negativamente esse processo. Então, o marketing, a neurociência, ela está em tudo, não é só no processo de venda. Eu preciso fazer com que, mesmo quando o meu consumidor ligue para um atendimento, consulte uma assistência, ele saia de lá satisfeito, né? E a gente precisa reverter uma situação que já começa na defensiva, precisei ligar para reclamar, para trocar, e converter aquilo numa experiência de venda. Então, a área, por exemplo, de CX, Customer Experience, que é uma área que está em alta, né, em alta vertiginosa no mercado, ela une justamente isso, a capacidade de analisar as sensações, as emoções e os dados dos clientes. Você junta tudo isso, você transforma o seu produto, o seu serviço, ou mesmo a sua garantia numa experiência para o cliente. E isso é o que tem revolucionado tanto o mercado de marketing como o mercado de RH como um todo, né? A gente começou falando aí hoje, dia 27, né? O Holocausto, todo esse processo horroroso. E aí, só puxando um pouquinho, a gente não pode negar o poder de liderança que o Hitler tinha, né? Sem analisar para o bem e para o mal, pelo amor de Deus, não, ele era uma pessoa horrorosa, mas o poder de convencimento que ele tinha era algo fantástico, né? Ele conseguiu manipular ali centenas de milhares de pessoas para o objetivo que na cabeça dele era legal, claro, um objetivo doentio, um objetivo horrível, mas o poder de liderança dele é uma coisa que a gente estuda, inclusive, dentro das áreas de neurociência que
vão para o lado da liderança, daquela coisa de inspirar pessoas. Então, assim, qual era o discurso, qual era o timing dele, né? O gestual, tudo isso compõe um processo de convencimento. E quando a gente fala disso, né? O líder, ele pode nascer líder, ele pode se desenvolver líder, é uma característica desenvolvida, mas uma pessoa que nasce, ela pode ou não ter ética, né? Então, quando a gente fala de liderança, não necessariamente a ética vem inclusa. E aí a gente vê esses exemplos terríveis para a humanidade. E quando nós falamos em neurociência, além das atividades de marketing, o foco, né, que nós colocamos na nossa entrevista de hoje, e que eu acho que é a questão diferente do que tem aí falando sobre esse assunto, normalmente a ligação da neurociência aplicada ao marketing, mas ligada às questões do empreendedorismo e também da questão relacionada à gestão de pessoas, né? E é interessante porque com a neurociência é possível, por exemplo, que a empresa tenha um grau de assertividade, né, adicionado aí no que diz respeito à contratação, podendo observar os hards e os soft skills, né, que são tão importantes hoje num processo de contratação, né, de verificar se estes elementos eles estão adequados ao propósito da empresa, aos objetivos da organização, aos valores, né, a missão da empresa, enfim, se está adequado ao grupo e à equipe que a empresa vai trabalhar, se vai estar adequado às funções que ele deverá ou poderá exercer. E também a questão do empreendedor, verificando se ele tem jeito para aquele tipo de empreendimento, né? Evitando que ele, muitas vezes, entre num negócio, e nós sabemos, né, que cada 5 empresas que, às vezes, elas abrem, 4, muitas vezes, em menos de um ano, fecham a porta. Então, a neurociência pode ajudar esse empreendedor a direcionar melhor as suas ideias, os seus investimentos, de acordo com a sua capacidade financeira, com a sua capacidade mental, com a sua capacidade de liderança. E isso que eu acho que é o diferente da nossa entrevista, justamente essa ligação da neurociência com o empreendedorismo e também, né, esse empreendedorismo interno que nós estamos colocando aí na atividade de contratação, né, e, enfim, de motivação dos funcionários. Vamos lá, vamos começar pelo processo de contratação, que eu tenho uma empresa, no final eu falo um pouquinho dela, mas a gente tem uma empresa de consultoria, de desenvolvimento de soft skill, né, baseada em neurociência, alguns métodos ágeis, mas o ano passado, em especial, 3 empresas me procuraram para refazer todo o processo seletivo. Uma delas tinha um índice de turnover de 93%. É uma coisa absurda. Quando a gente fala de turnover, a gente está falando de perder dinheiro e perder conhecimento, né? Porque você treina uma pessoa, o processo de contratação é caro, você treina, ela fica 1, 2, 3 meses, vai embora, você começa do zero. Então, assim, a roda emperra e todo aquele conhecimento que a pessoa adquiriu, ela leva com ela. Os clientes que ela tratou, daqui 2, 3 meses vão tratar com outro. Enfim, num ano pode tratar com 4, 5 pessoas. Isso gera uma imagem muito negativa no mercado. Então, não há processo de marketing, de empreendedorismo ou de RH que comece sem uma boa contratação. E se você vai pelos métodos tradicionais, eu dou muita aula para RH também, e meus alunos, eles sabem que eu pego no pé mesmo, aquelas perguntas sem pé nem cabeça, quais são os seus 3 mais qualidades? Gente, não é para fazer isso, né? Existem testes, existem metodologias específicas que a gente aplica para saber exatamente qual é o perfil da pessoa, do candidato, e como é que ele agrega dentro da equipe. Então, assim, o processo de contratação através da neurociência, ele é muito mais assertivo. Tanto que uma dessas empresas foi uma experiência muito rica, porque assim, eles estavam, quando eu mudei o processo, chega uma consultoria e fala, cara,
vamos encerrar aqui e começar de novo. Então, vamos montar o processo inteirinho. Gerou uma insegurança nas pessoas de RH, né? Muitas delas geração Z, e aí era uma das questões que a empresa falava, tinha um choque geracional, né? Então, geração X, Y, Z, enfim, e que especialmente a geração Z tinha um alto turnover. Eu dou muita palestra também falando disso. É um problema sério, e aí a gente volta para a neurociência para entender o poder da resiliência, entender a importância de você frustrar o seu filho, enfim, mas já chego aí para a gente entender melhor. E uma das pessoas do RH, ela, não, mas não é assim, e o gerente falou, Andréa, faz. E as pessoas que a gente contratou, elas estão lá até hoje. Então, assim, para eles era uma coisa inédita, porque ninguém durava mais de 3, 4 meses. E essas pessoas já estão aí há mais eu falei 2024, mas não foi 2023, desculpa, errei o ano. Então, estão lá há 2 anos e estão voando. Então, assim, o processo de contratação, ele é muito importante. O RH, ele precisa mostrar a que veio e entender que é necessário desenvolver pessoas, é necessário prestar atenção nas pessoas, que às vezes uma pessoa não está performando bem, não é porque ela é ruim, mas sim porque ela está na função errada. Então, eu preciso mapear competências, eu preciso desenvolver soft skill, porque a hard skill é muito mais fácil de desenvolver do que a soft. Eu falo isso em todos os processos de contratação que eu faço. Se eu tiver 2 pessoas, uma com MBA em Harvard, e que não tem caráter, não tem ética, e a outra que está terminando a faculdade, mas que é uma pessoa íntegra, que tem proatividade, que tem inteligência emocional, eu vou optar por essa que tem inteligência emocional, que tem proatividade. Porque o MBA em Harvard, ela pode conseguir. O caráter, né, do nosso outro exemplo, é mais difícil. Então, priorizem as soft skills, priorizem os treinamentos, né? Então, a gente precisa treinar e desenvolver equipe em termos como liderança, criatividade, inteligência emocional. Não tem nem o que falar, precisa ter. Hoje assim, tem que ter. A gente tem cliente interno, cliente externo, tem mercado global, pressão, meta. Se você não tiver inteligência emocional, você literalmente vai surtar. Não é normal você estar estressado, né? É comum, mas não é normal. É um processo de luta ou fuga no cérebro que não deve ser endeusado, como a gente vê. Então, empresas, invistam em RHs eficientes, em RHs proativos, em RHs que foquem no desenvolvimento humano, e vocês vão ver a mágica acontecer, que é transformar uma equipe mediana em uma equipe com alta performance. Não é milagre, é ciência, é trabalho, é desenvolvimento de competências, né? Sobre a questão do empreendedorismo. Se eu não conheço o meu cérebro, né? Eu falo como empreendedora. Estou finalizando agora o material online para uma pós-graduação muito legal, inclusive, que é de tecnologia no agro. Então, é bem essa coisa de aprender a empreender numa área específica, mas tem o processo de empreendedorismo. Eu falei bastante disso no material que eu estou escrevendo. Assim, empreender no Brasil não é fácil. Não vou lembrar agora direito, mas assim, entre 189, 190 países que foram pesquisados, a gente fica, eu não vou lembrar se é 134, 138, na posição dos piores países para empreender. Então, taxa de juro alta, crédito difícil, burocracias sem fim. Então, se você não tiver aí algumas skills específicas dentro do seu currículo, entre elas, especialmente a resiliência, você vai pegar a sua empresa, você vai fechar, você vai entrar na estatística de fechar em 1 ano, né? O cliente falou que não. O cliente não gostou do meu serviço. Então, entra o nosso orgulho, a nossa vaidade, e falar, nossa, como não gostou de mim? Cara, pode não gostar. Acabou, tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Se a empresa A não gostou, vai atrás da B. Mas as pessoas, e aí eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, mas eu sou polêmica, inclusive nas minhas aulas, professora de graduação e de pós, a gente precisa parar com essa vaidade desenfreada e com esse mimos sendo adultos que a gente tem. Então, se o cliente fala não, é o fim do mundo. Então, eu acho que eu reclamo de resolver o problema do meu cliente.
Você é pago para resolver o problema do seu cliente. Você tem que amar que o seu cliente tenha problema. Se não tiver problema, você não tem emprego. Então, assim, a gente tem umas infantilidades no nosso comportamento. E eu já trabalhei com Portugal, Espanha, Alemanha. Eu posso falar que essas peculiaridades são nossas, como temos nesses outros países outras peculiaridades que não vêm ao caso, que não estamos lá, estamos aqui, que acabam prejudicando o nosso processo. Então, assim, a neurociência vai te ajudar o quê? O desenvolvimento da resiliência. Então, como eu falei, se você é mãe, você é pai, a importância de frustrar seu filho, a importância de falar para ele vai ter um não, ele vai começar a chorar né, desce no nível da altura da criança, olha nos olhos e fala: isso que você está sentindo é frustração, vai doer, mas vai passar. Hoje a gente tem uma geração toda que não se frustrou, porque os pais sentiam uma culpa terrível de não estar com os filhos, né? Todo pai trabalhando, mãe trabalhando, muito. E aí chegava no final de semana, nas poucas horas, tudo podia, tudo podia. E aí eles chegaram no mercado de trabalho e não pode tudo. E tem hora, e tem regra, e tem meta, e tem comprometimento. E aí eles estão num nível de estresse, de ansiedade, que é surreal e nunca foi visto em gerações anteriores. Então, a gente tem um problema hoje dentro dos RHs, aí só, voltando, né, só linkando, que é a gente precisa desenvolver essa galera. Não é uma questão não é opcional, porque nós vamos precisar do serviço deles. Então, a gente precisa desenvolver essas pessoas. E a gente precisa desenvolver com eles algumas características que a neurociência traz para a gente. Especialmente nesse caso, a resiliência, a capacidade de errar e tolerar o erro, né? Empresas que têm baixa tolerância ao erro não inovam, né? Então, a capacidade de aceitar o seu erro, a capacidade de olhar para a bagunça que você fez e ser capaz de arrumar. Outra coisa que pega muitos jovens, especialmente os jovens empreendedores, a questão da ansiedade, da procrastinação. Então, a neurociência traz as causas disso, né? Então, a procrastinação ela tem 4 causas base. Entre elas, eu cito o perfeccionismo, né? O medo de errar. Algumas pessoas só fazem quando dá na telha, enfim. E a ansiedade que vem do uso massivo de redes sociais. Então, eu acho que o cliente tem que responder assim, eu acho que a minha meta tem que ser assim, e não é assim. Então, a gente precisa construir e desenvolver pessoas para que elas entendam a frustração, entendam que o processo humano não é tão rápido como a rede social, que a resposta do meu cliente ela pode vir talvez em um dia, uma semana, e pode não ser a que eu espero, né? Que o meu gestor ele vai me dar um feedback corretivo e que aquilo não é pessoal, e que eu preciso olhar para aquele feedback e falar, ok, como é que eu desenvolvo minhas competências? Então, esses são os aspectos fundamentais da neurociência que ajudam tanto os empreendedores como os RHs, trazem esse novo olhar mais humanizado. E tem que tomar um cuidado, né? Achei perfeita a sua colocação, e eu estava observando, né, cada conceito, cada ideia que você coloca aqui para a gente refletir, e é gostoso, né? Eu fico aqui, eu costumo dizer que eu sou o primeiro a assistir às entrevistas, né? Mas, assim como qualquer ferramenta, qualquer estudo, é preciso tomar cuidado, né? Mesmo porque a neurociência, com as diversas ferramentas hoje que permitem essa captura, que até a ressonância ficou algo do passado, porque hoje tem ferramentas que permitem uma análise até mais precisa do que a ressonância, mais rápida do que a ressonância, e assim como estas ferramentas, e como a pesquisa de mercado tradicional, e como as análises que você disse, a partir do comportamento das pessoas nas redes sociais, nos aplicativos, enfim, todo esse conjunto de informações, elas subsidiam um processo de tomada de decisão, mas ela não vai tomar a decisão da empresa. Muitas vezes, a empresa, pelo feeling do empresário, né, ela aposta numa determinada contratação, num determinado tipo de estratégia, mesmo que a ciência diga que não seria o caminho ideal, né? Nós não podemos subestimar ou
deixar de lado a capacidade que as pessoas têm de fazer análise, correr riscos, né? Eu estou comentando isso, né? Porque algum tempo atrás nós estávamos auxiliando um determinado clube que, por questões contratuais, eu não posso citar o nome do clube nem do jogador, mas nós estávamos analisando um determinado atleta e a neurociência dizia que o atleta não deveria entrar no time, e lá colocava as razões pelas quais o clube não deveria contratar. E o empresário, né, decidiu contratar, e ele é uma das grandes revelações aí mundiais do futebol. É uma aposta, né? Aí você vai dizer, a neurociência não funciona? Funciona. Claro. Né? Mas ninguém consegue ter certeza do comportamento das pessoas. Como as pessoas se comportavam antes da Covid e depois da Covid é uma outra coisa. Né? Se você pegasse a mesma pessoa sob as mesmas condições assim físicas e analisasse o determinado comportamento dela e durante a Covid e pós-Covid, nós vimos ver que o comportamento se alterou profundamente. Então, assim como qualquer ferramenta de análise e de pesquisa, isso é a minha visão, né? Tem que se tomar cuidado com as informações para que elas sirvam, claro, ótimo, cada vez mais próximas da verdade, da assertividade, mas é uma fotografia, né? Que muitas vezes muda conforme muda o cenário social, político, econômico, cultural. Essas coisas interferem no comportamento das pessoas, né? Interferem muito. E aí vou começar falando que nada substitui o nosso feeling, né? Então, às vezes a gente... O brasileiro tem uma expressão que é muito legal, né? O santo não bateu, né? Então, tipo, você vai num lugar, senti que estava... Eu acho que é o nosso feeling, que também a PNL faz isso, que é a nossa capacidade de olhar, a gente tem muito acesso a muito mais informação do que a gente processa. Então, às vezes, o nosso feeling, a nossa sensação é fruto daquilo que a gente mapeou e não passou no nosso consciente, né? E sim, como qualquer ferramenta, né? A gente... eu sou mestre e a gente aprende lá no mestrado que o princípio da ciência é que a ciência é falível. Né? Então, o ovo faz bem, faz mal, o café faz bem, faz mal. Então, o princípio da ciência é que ela é falível. Neurociência é uma ciência que estuda. A gente tem aí duas linhas centrais, né? Uma que é mais comportamental, que é a que eu sigo, e a outra, por exemplo, o professor Miguel Nicoleles, que é um gênio, segue. Eu, quando assisti a aula dele, eu me senti boa. Eu falei, gente, não é possível que uma pessoa consiga... Ele traduz impulso elétrico numa equação matemática, ele criou um chip assim, sensacional para fazer as pessoas que têm aí Parkinson voltarem a andar. Então, assim, a neurociência ela tem uma trajetória muito bonita. Mas eu vou trazer a sua frase, comportamento humano muda. E como a neurociência comportamental estuda o comportamento humano, sim, as pessoas mudam, as situações mudam, especialmente em questões culturais, frente a desafios como a Covid, né? Na hora da Covid, que, enfim, aconteceu o lockdown, houve no nosso cérebro uma mudança significativa, a gente entrou no padrão de luta ou fuga, então tudo era problema, a gente estava com estresse, cortisol e os níveis de adrenalina lá em cima, isso gerou né, até nessa geração que a gente está falando, isso piorou muito, porque eles já tinham pouco contato humano, porque eles ficam muito mais tempo com o celular, aí de repente fica 2 anos em casa, né? Então, sim, isso muda. E é importante que a gente entenda que as ferramentas elas estão ali para nos auxiliar e não para substituir. Sim. Nossa, eu acho, André, que esse podcast teria de 10 horas. Vamos marcar uma outra conversa. Com certeza. E espero que essa outra conversa possa ser numa palestra que você possa proferir aí para os nossos alunos, enfim. Maior prazer. Porque assim como o presencial, a presença é importante no ambiente de trabalho, acho que também no ambiente educacional faz falta, né, esse contato humano com os
professores, com os mestres, com os palestrantes, né? Mas, olha, André, eu quero antecipadamente te agradecer muito a presença aqui no canal e queria passar para você falar um pouquinho. Na abertura eu falei de livros, de trabalho que você desenvolve, uma pessoa dinâmica, né? E dá para ver pela sua bio. E eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, deixasse contato, porque com certeza a partir dessa entrevista muitas pessoas vão querer estudar e querer saber mais sobre o seu trabalho, sobre essa ciência, e enfim, principalmente as pessoas ligadas a recursos humanos, gestão de pessoas, né? Vou falar rapidamente, que a gente já falou bastante, né? Bom, eu comecei na área de comunicação, então eu sou comunicóloga. Depois, um belo dia, eu falei, vou mudar de área, fui para a área da engenharia, fui fazer TI, depois fui fazer engenharia de produção, engenharia de software. Aí falei, não, preciso, eu gosto daquela coisa. Eu tinha aquela coisa de tipo, prefiro bicho que gente, então trabalhar com TI não tem contato humano, até que um dia eu falei, não, vamos olhar isso. E aí eu fui para a área de gestão, para a área de desenvolvimento humano, fui fazer neurociência, psicologia positiva, mindfulness, entre tantas outras coisas, né? Tenho especializações em gestão e várias coisas. Trabalho fundamentalmente com RH. Então, eu tenho uma empresa que chama MindTech. O Mind tem 2 Is, quem quiser acessar é mindtech.com.br, e a gente trabalha com basicamente 2 segmentos, que é consultoria, tanto na área de RH, na área de marketing, na área de TI, como na área de treinamentos. E aí, treinamento, a gente trabalha com métodos ágeis, Kanban, Lean, Scrum, PO, e desenvolvimento humano, soft skills, que são a minha grande paixão, né? Então, inteligência emocional, team building, que é o desenvolvimento de equipes, liderança, tudo que a gente tiver aí em questão de soft skill, tá? Então, são todos customizados. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá, ou no LinkedIn, é Andréa Martins, sem o I, Andréa Martins. Se a sua audiência também tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato. Mande mensagem pelo LinkedIn, pela empresa, lá também tem o nosso WhatsApp, então se você clicar já vai direto, que eu vou ter o maior prazer em responder. Acho que é muito importante a gente olhar isso, né? Outro assunto que eu faço muito é mentoria de carreira, então olhar as pessoas individualmente, as necessidades, o que elas precisam e como é que elas podem desenvolver o propósito para ter mais satisfação na vida pessoal e profissional. É isso. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Seu trabalho é fantástico. Acho que dá para ficar horas falando aí, ouvindo o marqueteiro nas mais variadas fontes, seja Spotify, né, YouTube, enfim. E obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Nós é que agradecemos, André, e já fica o convite aí para os próximos, quando você tiver alguma novidade, né, sobre esse assunto, por favor. Eu costumo dizer que assim que fazemos contato com o entrevistado, ele se torna amigo, se torna parceiro, e eu não tiro o telefone, o WhatsApp, né, da minha agenda, então fique à vontade também para fazer contato quando tiver alguma coisa, né, surgindo, algum case, né, algum conceito, ou algum livro novo que você esteja lançando, vem lançar aqui em nosso canal. Certeza, e podemos marcar palestra também, eu vou ter o maior prazer em falar para os seus alunos. Eu também, como professora universitária, a gente sabe que acabam sendo uma extensão da gente, né? Eu acho que o professor, ele é utópico, né? Então a gente entra na área de educação porque a gente tem essa coisa de querer mudar as pessoas e mudar o mundo através das pessoas. Que maravilha. E, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast
que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!